Olha, a situação espiritual é a mesma que você viu o povo de Israel, certo? Eu vou falar aqui, sem nenhum medo, acho que as pessoas já me conhecem o suficiente, sou uma pessoa humana, não cometo nenhum ato criminoso, nenhuma atitude irregular, seja diante do Estado, diante da família e diante de Deus e de mim própria, certo? Então, o que eu vou falar aqui é coerente, certo? O que Israel fazia antigamente com relação aos povos que ele matava, amando de Deus, é porque essas pessoas realmente não têm diálogo com elas. Elas têm a mente cauterizada para o mal. Qualquer pessoa que esteja longe de Deus, a mente dela é toda para o mal. Certo? Então, Israel não tinha o que fazer. Se ele não matasse aquele povo, aqueles povos iriam matar Israel. E hoje nós não teríamos o cristianismo. Então, em prol daquilo que Noé fez na arca, preservando a genética pura, humana, porque a única genética humana é a advinda de Adão e Eva. De outra forma, você esquece que não existe humanidade. Existe hipocrisia, que é o grande problema. Porque a hipocrisia é o que se assemelha à humanidade, é o que se assemelha à decência, é o que se assemelha ao cristianismo, é o que se assemelha ao casamento, é o que se assemelha à mulher tradicional, é a hipócrita prostituta. A hipocrisia é o mal do mundo, não foi só da época de Cristo, porque eu tô aqui falando bonitinha, uma gracinha, uma fofura. Mas a prostituta está falando as mesmas coisas. Mas quem é que vive? Eu ou a prostituta? De fato, o que diz? Quem é que pensa e sente no âmago? Tem gente que consegue sentir no âmago as minhas palavras. Quem é que sente e vive isso por décadas, por gerações? Na prática, sou eu, não é a prostituta. A prostituta fala para ter um efeito na mídia, ou um efeito momentâneo, só para conquistar um homem. Ela pode criar uma retórica muito ampla, cênica, para conquistar um homem, só, enganar uma família. Mas quem é que vive na prática? Independente do homem gostar ou não de mim, ele vai ouvir isso? Independente de eu ter interesse sexual nele ou não, conjugal ou não, ele vai escutar isso de mim. Aí ele vai conversar com meu marido e meu futuro marido e vai dizer, ela é assim mesmo. Ela é desse jeito. Na cozinha, na igreja, ela é assim. Ela não muda. Porque Ana não é hipócrita. E a prostituta e o cafetão são hipócritas. Hipócritas. Entra no prostíbulo e veja ela lá dentro. E vai depois na igreja ver ela cantando louvor. Veja o que o cafetão fala para incentivar ela a você. E depois vai ver o cafetão dentro da igreja com um terço na mão, lendo o terço, rezando o terço. São hipócritas. A víbora é hipócrita. O cafetão e a prostituta são víboras. Víboras. Hipócritas. Transmite uma fragilidade, uma inocência, sem ter fragilidade e sem ter inocência alguma. Que a última coisa que você deve esperar de uma prostituta é inocência. Ela sabe de tudo, dos crimes todos. Então foi o grande problema que Cristo teve com os fariseus, é a hipocrisia. Porque a hipocrisia é uma atuação cênica de bondade, de caridade, de cristianismo, de família, de profissionalismo, de política, de policial, de delegado, de juiz, de promotor. Eles são hipócritas. Hipócrita é uma atuação cênica. Engana as pessoas. Eles são cênicos. Por isso que a Globo, a maior grade dela
de artistas são vindos da cafetinagem da prostituição, que tem alta capacidade de dissimular, de enganar. Eles choram sem ter vontade e choram sem nenhum artifício químico. Foi do Danilo Gentili, aquele que foi o par romântico, acho que ele foi o par romântico da Bianca Rinaldi, ex-Paquita da Xuxa, que fez Escravizaura na Record, a versão nova. Ela botou cabelo preto, lente preta. Você pega aquele rapaz, ele não é artista. Nunca foi. Mas ele falou que ele era um artista de grande valor. Falou pro Danilo Gentili. Mas que não foi aproveitado pela mídia. Ele deve ser um cara bem intencionado, até posso acreditar. Mas valor artístico ele nunca teve, certo? Aí ele falou que tem um valor artístico e que de alguma forma excluíram ele da mídia, né? Aí ele falou, eu sou, cara, um cara dramático, o que eu faço? Eu falo, Danilo, você faz? Então chora aí. 3 segundos, ele já estava se debulhando em lágrima de correr. 3 segundos. Isso é a capacidade dos hipócritas. Isso é a capacidade da víbora. Eu vi isso com o Juarez. Ele tentou me matar. Fingiram um tribunal, deve ter fingido um tribunal aqui na rodoviária Roberto Silveira. Eu achei estranho, porque ali é pequenas causas, e me mandaram para lá. Quando senta na mesa, preside, era uma cena. Quem senta? A mãe de Patrícia, que foi minha amiga no condomínio Ícaro na minha adolescência, quando eu tinha 20 anos. Ela, na época, tinha dito que a mãe dela fazia direito, que a mãe dela começou a chegar sozinha à noite. Era cafetina de Niterói. E a mãe dela passava com uma saia comprida e dizia, poxa, minha mãe é bacana pra caramba. Com essa idade está fazendo direito. Eu falei, pô, que legal. Pois eu tive filho, criei meu filho, tive 2 relacionamentos, dois relacionamentos e conheci esse Juarez. Briguei, ele quis me matar, o cara era cafetão, entrou para um relacionamento para apoiar a cafetinagem da cidade, para me matar, me tirar da competição, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Ele entrou para criar uma circunstância de passional, tormentar a minha vida para dar vantagem para as prostitutas dele, certo? Aí eu percebi a jogada, tirei ele da minha vida rapidamente. Ele me ameaçou de morte, me perseguiu, fomos para a polícia. Da polícia fizeram uma audiência, 2 audiências. Um policial foi, o policial que ajudou ele. Chegou na minha cara, disse que não se lembrava de mim, mas se soubesse não teria ido. Praticamente ele disse isso para mim, mas eu continuei conversando com ele, dando atenção. Quando o Juarez chegou, ele tremeu diante de Juarez. O que é? Tá com o policial com medo de cafetão? Ele tremeu quando viu o Juarez, quando ele estava conversando comigo. Dentro do tribunal. Não deve ter essas câmeras. Praticamente eles mandam em tudo na cidade. Não deve ter essas imagens. Aí uma das audiências foi lá, a outra audiência foi aqui na Roberto Silveira, presidia a mãe de Patrícia, uma ex-amiga, mãe de uma ex-amiga minha. Pois ele, no final da sentença, quando disseram que ele foi sentenciado a trabalhos comunitários ou pagar uma cesta básica, ele optou pela cesta básica e ele chorou de sair lágrimas. Na minha frente, eu vi. Minha mãe, Luzia, eu só vi minha mãe, Luzia, que era a pessoa mais sensível, amorosa e digna que pisou nessa terra. Foi minha mãe, Luzia. Eu só vi ela chorando 2 vezes na vida. 2 vezes na vida. Eu vi. Não tô querendo aqui dizer que quem chora é falso. Porque eu sou chorona, meu filho é chorão. Zé chora bastante, eu também já chorei bastante.
Mas eu tô dizendo pelas razões. O cara tava tentando me matar e é ele que chora. E eu que lutando para me separar de um desgraçado, filho de Satanás. Filho de Satanás. Lutando para me separar de um desgraçado que queria me matar e é ele que chora. A lógica não seria eu chorar? Mas ele é que chorou. E chorou, gente. Pois anos depois, Deus me permitiu ver essa cena nesse ator que eu citei a vocês. Isso existe. Não tem a pessoa mais falsa desse mundo do que uma prostituta e um cafetal. Você só precisa saber que ela é prostituta para você saber que os argumentos são falsos, as lágrimas são falsas e dizendo que gosta de você são falsas, porque alguém me disse que me amava depois de ter prejudicado a minha vida, me caluniado, me defamado, me perseguido e tentado me matar e me agredido. Alguém chorou dizendo que me amava. Existe alguma possibilidade dessa pessoa me amar? Lógico que não. Só acredita, são os trouxas dos homens que acreditam. Eu sou mulher, não acredito nisso.